E vamos continuar o nosso segundo dia com o capítulo 2 de Mateus. Então, nós todo dia vamos ler um capítulo e vamos trazer reflexões para a vida do dia a dia de vocês, para a cura, restauração e libertação nós começaremos com os evangelhos, através de Mateus. Nós já fizemos o capítulo 1, já está no canal, vocês podem estar lá olhando no canal, mas eu vou deixar embaixo o link da playlist, para vocês não se perderem. É um processo e nós juntas vamos atrás da nossa libertação, da nossa cura e da nossa restauração. E se esse vídeo já fez sentido para você, vai lá, curte, compartilha, comenta para o YouTube ter certeza de que esse conteúdo é bom, é relevante e vai fazer com que você se cure, se liberte e tenha restauração na sua casa, na sua vida, no seu casamento com os seus filhos. Aqui são conteúdos do dia a dia, especialmente para você. Eu sou uma mulher que também continuo esperando mais cura, mais restauração e mais libertação na minha vida. E Deus me direcionou a estar fazendo esse conteúdo para vocês. Vamos lá? Então, Mateus 2. O que esse capítulo ensina para curar e transformar a vida da mulher? Aprenda a ver a mão de Deus agindo mesmo quando o caminho parece difícil ou sem saída. Leitura completa, Mateus capítulo 2. E tendo nascido Jesus em Belém da Judeia, nos dias do rei Herodes, eis que vieram no Oriente a Jerusalém uns magos, dizendo: Onde está o rei dos judeus que acaba de nascer? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Começamos lendo o início do capítulo. Jesus nasceu em uma cidade pequena, em um momento comum. Mas Deus fez com que a sua chegada fosse percebida mesmo por pessoas de terras distantes. Para você, mulher, isso significa que a sua vida não passa despercebida. Você pode morar em um lugar simples, ter uma rotina que parece igual a todos os dias, achar que ninguém nota a sua luta, mas Deus vê você. Ele coloca sinais no seu caminho para te guiar e te chamar para estar mais perto dele. Ouvindo isto, o rei Herodes perturbou-se e toda Jerusalém com ele. Herodes ficou inquieto, porque pensou que o recém-nascido tiraria o seu poder e a sua segurança. Muitas vezes, também ficamos perturbadas quando algo novo ou inesperado entra na nossa vida. Não é verdade? Essa parte traz cura para o medo da mudança. Quantas vezes você se agarra ao que já conhece, mesmo que não te faça bem, só por medo do que pode acontecer depois. Saiba, o que Deus traz não é para tirar a sua paz, mas para renovar a sua vida e te levar para algo melhor. E reunindo todos os principais sacerdotes e os escribas do povo, perguntou-lhes: onde havia de nascer o Cristo? Quando não sabemos a resposta, procuramos entender. Mas perceba, Herodes perguntou por interesse próprio, para se defender, enquanto os magos perguntaram por desejo de conhecer e adorar. Isso ajuda você a aplicar no dia a dia. Quando você busca respostas, que seja com o coração aberto a Deus, não importa quantas pessoas deem conselhos, a verdadeira direção
vem quando você quer saber a vontade dele, e não só o que é mais fácil ou conveniente para você. E eles lhe disseram: em Belém da Judeia, porque assim está escrito pelo profeta. E tu, Belém, terra de Judá, de modo nenhum és a menor entre as principais cidades de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar o meu povo de Israel. Belém era uma cidade pequena, sem fama, sem grandes recursos, mas foi escolhida para receber o Salvador do mundo. Essa palavra cura a sensação de ser pequena ou sem valor. Você pode achar que não tem estudo, não tem condições, não tem uma posição na sociedade. Mas Deus não olha o que o mundo vê. Ele escolhe pessoas simples, histórias comuns e rotinas difíceis para fazer coisas grandiosas. O seu lugar é importante para ele. Então Herodes, chamando secretamente os magos, inquiriu deles com precisão o tempo em que a estrela apareceria. Herodes fingiu interesse, mas já planejava fazer o mal na vida real. Também encontramos pessoas ou situações que parecem boas, mas escondem intenções diferentes. E isso é verdade, não é? Isso traz proteção e cura para quem já foi enganada ou traída. Você não é culpada por ter acreditado no bem. Deus ensina você a discernir, abre os seus olhos e não deixa que as armadilhas dos outros destruam a sua história. Ele restaura a sua confiança e a sua segurança. Isso é verdade. Temos que colocar nossa segurança e a nossa confiança em Deus, em Cristo Jesus. E enviando-os a Belém, diz: ide e informai-vos bem acerca do menino. E quando o tiverdes encontrado, avisai-me, para que eu também vá adorá-lo. Ele usou palavras boas para esconder o seu plano, mas nada fica escondido diante de Deus. E você, mulher, precisa acreditar nisso. Acreditar que muitas das vezes as pessoas nos enganam, nos machucam, mentem para nós. E nós temos que pedir a Deus discernimento. Todos os dias devemos pedir a Deus discernimento e sabedoria para podermos encarar estas situações e não sofrermos, não cairmos nas ciladas. Para você, isso significa não precisa se preocupar com o que as pessoas pensam ou falam de você. Você não tem que provar a sua bondade para ninguém. Deus conhece o seu coração e Ele mesmo vai defender a sua causa e revelar o que é verdadeiro na hora certa. Olha aí. E tendo ouvido o rei, partiram e eis que a estrela que tinham visto no oriente ia adiante deles, até que, chegando, parou sobre o lugar onde estava o menino. Mesmo com a confusão e a mentira ao redor, Deus não deixou os magos sem guia. A estrela foi na frente, iluminando cada passo. Olha aí, a estrela estava lá, orientando eles. Até para mudar de caminho, a estrela estava lá. Glória a Deus. Isso é para você, mulher, que não sabe por onde ir, que tem dúvidas sobre o futuro, que olha para a frente e só vê incerteza. Deus não dá uma ordem e depois abandona você. Ele vai adiante de você, abre caminhos, nos mostra sinais
e guia até o lugar onde você vai encontrar paz e propósito. Olha aí, glória a Deus. Se você esse conteúdo já faz sentido para você, vai lá, compartilha, comenta, curte, compartilha com aquela mulher que precisa de uma decisão, que precisa de restauração, que precisa de cura, de oração. Quando terminarmos aqui, nós vamos orar. Quando terminar também, eu vou estar lendo o capítulo todinho sem nenhuma interrupção, para vocês estarem acompanhando também. Sabe por quê? Porque esse conteúdo é para você ler a palavra de Deus. Vamos ler a palavra de Deus todinha dessa forma, todinha. Você que nunca leu a palavra, agora você vai ter a oportunidade de ler a palavra diferenciada. Nós estamos abordando os versículos e no final você vai escutar o capítulo todinho sem interrupção. Olha que maravilha. Isso é Deus na vida da gente. Isso é Deus nos orientando. Glória a Deus. Eu agradeço a Deus, glorifico a Deus pela sua vida, você que está aqui agora assistindo esse conteúdo. Então, faça parte do ID de Jesus, porque até você compartilhando, comentando, você estará fazendo o ID de Jesus. Por quê? Porque o YouTube vai entregar para mais pessoas e mais pessoas vão aprender mais de Deus. Amém? Você concorda comigo? Escreve lá nos comentários. Amo sua vida. Vamos continuar. E vendo eles a estrela, alegraram-se com grande e imensa alegria. Depois de caminhar, de esperar, de buscar, veio a alegria. Olha aí, muitas vezes pensamos que a alegria é só quando tudo está fácil, mas ela também vem depois da caminhada. Aleluia! Essa parte restaura a alegria que pode ter ficado escondida no meio das dificuldades. Se você passou por dias cansados, tristes, sem perspectiva, receba a alegria de Deus. Não acaba. Receba. A alegria de Deus não acaba. Ela vem quando você confia e ela é mais forte do que qualquer cansaço ou dor. Aleluia. E entrando na casa, viram o menino com Maria, sua mãe. E prostrando-se, o adoraram e abrindo os seus tesouros, lhe ofereceram dádivas, ouro, incenso e mirra. Eles deram o que tinham de melhor, não por obrigação, mas por amor e gratidão. Que coisa linda, né? Para o seu dia a dia, talvez você pense, eu não tenho nada para oferecer a Deus. Mas Ele não pede bens materiais ou coisas grandes. Ele quer o seu coração, a sua obediência, o seu tempo, a sua confiança. O que você entrega com sinceridade, por menor que pareça, se torna algo valioso diante dele. E sendo avisados em sonho para que não voltassem a Herodes, regressaram à sua terra por outro caminho. Deus mudou o caminho deles para protegê-los. O que parecia ser a rota certa foi alterada para o bem deles. E Deus faz isso com você também. É só você prestar atenção. A partir de hoje, você vai começar a prestar atenção nas mudanças da sua vida. E vai perceber o que é de Deus e o que não é. Amém? Isso liberta você da frustração quando os seus planos não dão certo. Quantas vezes você organizou tudo, fez contas, traçou metas e nada aconteceu como esperava? Saiba, quando Deus muda a sua rota, não é para te prejudicar, é para te proteger de algo que você não vê. Ele sabe o que está à sua frente. E depois que eles se retiraram, eis que o anjo do Senhor apareceu a José em sonho, dizendo: levanta-te, toma o menino e a sua mãe, foge para o Egito e fica lá até eu te avisar. Porque Herodes há de procurar o menino para o matar. A ordem veio de repente, pedindo uma mudança imediata.
Parecia difícil, mas era necessário. Gente, vou dar um testemunho aqui para vocês, pequenininho. Eu adoeci o meu braço e eu faço faxina e eu não posso fazer faxina porque meu braço está muito inflamado. E ouvindo essas palavras aqui, eu lembrei que Deus, hoje pela manhã, quando eu orava, eu tive uma palavra do Senhor que eu estava olhando e não vi nada. É uma palavra bem... Depois eu vou fazer um conteúdo sobre essa palavra. Mas eu já estou falando aqui para vocês o que aconteceu. Então eu orei a Deus e Deus me mostrou que Ele estava traçando outra rota para mim, porque eu trabalho para minha irmã e a minha irmã disse que não ia ficar me pagando para eu trabalhar ganhar sem trabalhar. E aí eu fiquei preocupada. E Deus nessa palavra me dizia que Ele ainda é o meu socorro, ainda é a minha provisão. E Ele mudou a minha rota, que é trabalhar dessa forma aqui que eu estou trabalhando. Falando para vocês o trabalho dele e trabalhando pela internet. É onde eu vou tirar o que eu necessito para a minha vida. E eu creio que quando eu conseguir, porque já estou indo, e quando eu tiver a minha liberdade financeira através dos trabalhos que eu faço pela internet, que eu sou afiliada também, eu vou trazer também aqui o meu testemunho. Amém? Glória a Deus. Estamos juntas, ok? Dá um like aí, diz para mim que você está comigo. E vamos continuar porque isso aqui é bom demais. É um divisor de águas na sua vida e na minha vida também. Glória a Deus. Devemos dar testemunhos. Os testemunhos nos levam para mais longe e leva também outras mulheres para mais longe. Vamos lá? Para você, mulher, que já recebeu orientação que pareceram difíceis ou repentinas, às vezes Deus pede que você saia de uma situação, de um ambiente, de uma rotina ou até de uma relação que não te faz bem. Olha aí, não é por maldade, é por proteção. A obediência rápida salva e persevera a sua vida. E ele, levantando-se, tomou o menino e sua mãe de noite e partiu para o Egito. José não questionou, não adiou, não disse, mas por quê? Ele agiu com fé, mesmo sem entender todos os detalhes. Olha aí, isso aqui é ter fé, né? Essa verdade cura a necessidade de querer entender tudo antes de confiar. Você não precisa ver o final da história para caminhar com Deus. Basta saber que quem está guiando é Ele, que é fiel e bom. A obediência abre portas que a dúvida fecha. Glória a Deus. Isso é verdade. Vamos obedecer. E esteve lá até a morte de Herodes, para que se cumprisse o que foi dito pelo Senhor por intermédio do profeta. Do Egito chamei o meu filho. Ficar no Egito não foi um erro, nem uma punição. Foi um tempo de proteção e preparação até que o perigo passasse. Amém? Isso responde à pergunta que muitos fazem. Por que eu tenho que passar por isso? Os momentos de espera, de afastamento, de estar em um lugar que não é o meu, não são em vão. Deus usa esse tempo para te ensinar, te proteger, te fortalecer e cumprir os seus planos. Cada fase tem um propósito. Amém. Glória a Deus. Então Herodes, vendo que fora enganado pelos magos, encheu-se de ira e mandou matar todos os meninos que havia em Belém e em todos os seus arredores, de 2 anos para baixo, conforme o tempo que inquirira dos magos. Aqui vemos uma situação de muita dor, injustiça e perda, algo que machuca até de ler, isso é verdade. Mas mesmo assim, o plano de Deus não foi interrompido.
Essa parte traz cura profunda para quem já sofreu perdas, dores profundas, traições ou momentos que pareciam destruir tudo. A dor existe, é real e dói muito, mas ela não tem a última palavra. O mal pode tentar agir, mas nunca vai conseguir apagar o que Deus escreveu para a sua vida. Então se cumpriu o que foi dito pelo profeta Jeremias. Ouviu-se uma voz em Ramá, choro e grande lamento. Raquel chorando os seus filhos e não quis ser consolada, porque eles já não existiam. A Bíblia não esconde a dor. Ela mostra que é normal chorar, sentir falta, sofrer. Deus não pede que você finja que está tudo bem quando não está. Isso liberta você da falsa ideia de que quem tem fé não pode chorar. Você pode desabafar, pode dizer que dói, pode sentir a saudade. Deus está mais perto ainda quando você está sofrendo. Ele recolhe cada lágrima e traz um consolo que ninguém mais pode dar. Mas depois da morte de Herodes, eis que o anjo do Senhor apareceu em sonho a José, no Egito. Toda fase tem um fim. O tempo de perigo, de espera, de distância, tinha uma data marcada por Deus. Aleluia! Glória a Deus! Para você que acha que a fase difícil vai durar para sempre, nenhuma noite é eterna, nenhuma tempestade dura a vida toda. Quando o seu tempo de preparo e proteção chega ao final, Deus vai abrir a porta e dizer: agora é hora de voltar, de recomeçar, de receber o que preparei. Dizendo: levanta-te, toma o menino e sua mãe e vai para a terra de Israel, porque já morreram os que procuravam a vida do menino. O obstáculo foi removido por Deus. Ele mesmo tirou o que ameaçava a paz e a vida da família. Aleluia, Deus faz isso conosco. Se estivermos com Ele, orando e entregando nossa vida. Essa palavra cura o medo de que sempre haverá algo ou alguém para atrapalhar a sua felicidade. Você não precisa lutar sozinha contra todos os problemas. Deus fecha caminhos do mal, remove barreiras e abre portas que ninguém consegue fechar. Ele é o seu defensor. Glória a Deus. E ele, levantando-se, tomou o menino e sua mãe e entrou na terra de Israel. O retorno é o sinal do recomeço, da restauração, da volta ao propósito original. Isso traz esperança para quem sente que a vida parou, que os sonhos ficaram para trás ou que não há mais volta. Com Deus, o recomeço é sempre possível. Ele restaura os anos que parecem ter sido perdidos, renova as forças e devolve a alegria de viver. E se você está fazendo sentido para você esse texto, esse conteúdo, compartilha, ativa o sininho, entrega para mais pessoas, compartilha para que o YouTube entenda que é um conteúdo valioso, e ele é valioso. Nós estamos aqui para fazer a obra do Senhor. Amém, glória a Deus. E no finalzinho nós vamos orar e vamos ler a palavra do Senhor para que seja completa, tá bom? Continuando. Mas, ouvindo que Arquelau reinava na Judeia em lugar de seu pai Herodes, teve medo de ir para lá. E, avisado em sonho por Deus, retirou-se para as regiões da Galileia. Mais uma vez, Deus guiou para o lugar mais seguro e adequado, mesmo quando parecia uma nova situação. Ele não deixou a família sem direção. Olha aí que coisa linda. Para você que tem medo de errar o caminho novamente, Deus continua guiando em cada etapa. Ele não entrega você a si mesmo.
Sempre que você precisar, Ele mostra o caminho mais seguro, o lugar onde a sua vida vai se desenvolver em paz. E como que a gente escuta a voz de Deus? A gente escuta a voz de Deus numa pregação, no conteúdo desse aqui, na igreja, em áudios. Você sempre vai ouvir a voz do Senhor no que você quer, através de oração e desses conteúdos que existem. E chegando, habitou numa cidade chamada Nazaré, para que se cumprisse o que foi dito pelos profetas. Ele será chamado Nazareno. Tudo o que aconteceu, a viagem, a fuga, a espera, o retorno, teve um sentido maior. Cumpriu o plano de Deus para a salvação de todos. E isso é o resumo para você também. Cada passo da sua vida, cada espera, cada dificuldade, cada mudança tem um propósito. Não é por acaso, não é castigo, não é abandono. É Deus escrevendo uma história de vitória, cura e transformação. Agora, ao terminar de ler esse capítulo inteiro, você percebe que a Bíblia não é só uma coleção de histórias antigas. É uma palavra viva que fala com o seu trabalho, com a sua família, com os seus medos e com as suas esperanças. O objetivo de ler assim, capítulo por dia, é trazer com que você não só conheça a Bíblia, mas saiba levar a sua mensagem para cada momento do seu dia. Quando você lê e reflete, deixa de ser uma palavra distante e passa a ser uma luz que guia as suas decisões, que acalma o seu coração e que renova as suas forças. Hoje, leve para a sua rotina essa certeza. O mesmo Deus que guiou, protegeu e cumpriu as suas promessas na vida de Jesus, Maria e José, faz o mesmo por você. Creia que essa leitura tenha trazido cura para as suas dores, libertação para os seus medos, restauração para tudo que parecia perdido. E nós vamos agora orar. E depois vamos ler todo o capítulo, sem interrupções. Amém? Vou orar por você. Senhor Deus de poder, Deus de glória, nós estamos aqui, Senhor, para cumprir o propósito tem para nossas vidas, que o propósito é ser obediente à Tua palavra, levar a Tua palavra para mais pessoas. E eu estou aqui, Senhor, sendo obediente à Tua palavra. E também pedindo, Pai, que as mulheres que vieram nesse canal, elas sejam grandemente abençoadas em todas as áreas das vidas delas e que Tu possa transformar, curar e libertar cada uma, que cada uma seja renovada hoje, Senhor. Que cada uma tenha a sua vida, a sua casa, os seus filhos, o seu esposo, as suas finanças restauradas para a glória de Deus, onde Tu falou na Tua palavra, Senhor, que Tu guia, que Tu leva, que Tu traz, que Tu transforma, que Tu mostra o caminho certo, Pai. Que elas possam, Senhor Jesus, através da Tua palavra, através da oração e através de pregações, onde elas escutarem, Senhor, Tu possa estar transformando a vida delas e que elas nunca esqueçam de chegar a Ti todos os dias, nem que seja por 5 minutos, Pai. Mas que elas venham, Senhor Jesus, ter esse hábito de escutar a Tua palavra todo dia e um aprendizado desse que elas possam estar ouvindo todinho, para que no final, Pai, realmente elas recebam um entendimento e a bênção que Tu tem para a vida delas. Esse conteúdo é um ensinamento, Senhor. Eu te agradeço por essa oportunidade, Deus. Muito obrigado. Amém, glória a Deus. E mais uma vez peço para você se inscrever, compartilha, comenta. Vamos fazer desse canal uma comunidade, algo realmente que Deus venha fazer e mudar a vida das nossas mulheres, as nossas vidas, em nome de Jesus, a nossa casa, nossa família. Agora eu vou ler o capítulo 2 completo para você mais e mais ser abençoada. Capítulo 2 de Mateus. E tendo nascido Jesus em Belém da Judéia, no tempo do rei Herodes, eis que uns magos vieram do Oriente a Jerusalém, dizendo, versículo 2, onde está aquele que é nascido do rei dos judeus?
porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Versículo 3. O rei Herodes, ouvindo isto, perturbou-se e toda Jerusalém com ele. Versículo 4. E congregados todos os príncipes dos sacerdotes e os escribas do povo, perguntou-lhes onde havia de nascer o Cristo. Versículo 5. E eles lhe disseram, em Belém de Judeia, porque assim está escrito pelo profeta. Verso 6. E tu, Belém, terra de Judá, de modo nenhum és a menor entre as capitais de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar o meu povo de Jerusalém. Verso 7. Então Herodes, chamando secretamente os magos, inquiriu exatamente deles acerca do tempo em que a estrela lhe aparecera. Verso 8. E enviando-os a Belém, disse, ide e perguntai diligentemente pelo menino, e quando o achardes, participai-mo para que também o vá e o adore. Verso 9. E tendo eles ouvido o rei, partiram, e eis que a estrela que tinham visto no Oriente ia adiante deles, até que, chegando, se deteve sobre o lugar onde estava o menino. Verso 10. E vendo eles a estrela, alegraram-se muito com grande alegria. Verso 11. E entrando na casa, acharam o menino com Maria sua mãe, e prostrando-se o adoraram. Então, abrindo os seus tesouros, ofertaram-lhe dádivas, ouro, incenso e mirra. Verso 12. E sendo por divina revelação avisados em sonhos para que não voltassem para junto de Herodes, partiram para a sua terra por outro caminho. Verso 13. E tendo eles se retirado, eis que o anjo do Senhor apareceu a José em sonhos, dizendo, levanta-te, toma o menino e sua mãe, foge para o Egito e demora-te lá até que eu te diga, porque Herodes há de procurar o menino para o matar. Verso 14. E levantando-se ele, tomou o menino e sua mãe de noite e foi para o Egito. Verso 15. E esteve lá até a morte de Herodes, para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta que diz, do Egito chamei o meu filho. Verso 16. Então Herodes, vendo que tinha sido iludido pelos magos, irritou-se muito e mandou matar todos os meninos que havia em Belém e em todos os seus contornos, da idade de 2 anos para baixo, segundo o tempo que diligentemente inquirira dos magos. 17. Então se cumpriu o que foi dito pelo profeta Jeremias, que diz, 18. Em Ramá se ouviu uma voz, lamentação, choro e grande pranto. Raquel chorando os seus filhos e não querendo ser consolada, porque já não existiam. 19. Morto, porém, Herodes, eis que o anjo do Senhor apareceu num sonho a José no Egito. 20. Dizendo, levanta-te, toma o menino e a sua mãe e vai para a terra de Israel, porque já estão mortos os que procuravam a morte do menino. 21. Então ele se levantou, tomou o menino e sua mãe e foi para a terra de Israel. 22. E ouvindo que Arquelau reinava na Judéia em lugar de Herodes, seu pai, receou ir para lá, mas avisado em sonhos, por divina revelação, foi para as regiões da Galileia. 23. Então chegou e habitou numa cidade chamada Nazaré, para que se cumprisse o que fora dito pelos profetas, que se chamara Nazareno. Amém? Chegamos ao fim do nosso vídeo, chegamos ao fim do nosso capítulo 2. E amanhã tem o 3, e eu glorifico pela sua vida. Seja abençoada. Gente, eu sou somente uma serva do Senhor. Me converti, com um bom tempo, mas eu nunca consegui ler a Bíblia toda. E querendo há muito tempo ler a Bíblia, Deus trouxe ao meu coração para eu ler ela assim com vocês, uma ajudando a outra. Então, estou aqui, estou obedecendo a Deus. Eu espero que você também sinta no seu coração. E amanhã nós vamos continuar para a glória de Deus. Amanhã, nesse mesmo horário, eu vou estar aqui com vocês, tá bom? Às
21 horas da noite. Se você achar o horário ruim, me avisa que eu coloco outro horário. E juntas, nós vamos fazer esse propósito, cumprir esse propósito de Deus. Amém? Glória a Deus. Cheiro no seu coração. Amo sua vida. Vai lá, compartilha, se inscreve. Clica no sininho que o YouTube vai lhe avisar. Cheiro. Tchau, tchau.